Bom, como você sabe, eu perdi um amigo essa semana, né? Semana passada. Semana passada, né? Porque ontem teve uma homenagem a ele e me fez reviver tudo aquilo, foi muito bonito, que é o filósofo Antônio Cícero. Foi meu grande amigo, assim. E o Antônio Cícero era muito conhecido também pela sua gargalhada. Ele tinha uma gargalhada absolutamente deliciosa. E eu queria falar 2 ou 3 palavrinhas sobre ele. Cícero foi um dos maiores pensadores do Brasil. Assim, Cícero era um homem muito erudito, lia grego arcaico, grego clássico, latim, entre outras línguas modernas, traduzia poeta grego, poeta latino. Era um filósofo original, não era só um comentador de filosofia, o que não é pouco, mas ele era um filósofo original, era um enorme poeta e um autor de letras de canções assim, absolutamente extraordinárias. Muitas das quais, você que está me vendo aqui conhece, talvez nem saiba que é de Antônio Cícero, assim, né? Muitas das canções de Marina, Lulu Santos, O Último Romântico, etc. E além disso tudo, assim, Cícero teve o que a gente poderia chamar de uma morte filosófica. E isso foi uma das razões para que a morte dele tivesse tanta repercussão, porque foi uma coisa extraordinária, assim. É difícil a gente ter coragem diante da vida, já é difícil, né? Mas coragem diante da morte é um troço, assim... E foi o que Cícero teve, assim. Cícero considerou... Ele estava com Alzheimer, estava se esquecendo, inclusive, dos amigos, já não era mais capaz de escrever, já não era mais capaz de ler. Tomou a decisão de morrer e o fez exatamente como ele era. Ele fez com uma coragem diante da morte, que foi um gesto assim da mais pura liberdade e que está diretamente relacionado à filosofia dele. A filosofia dele é uma filosofia da liberdade, uma filosofia de afirmação da época histórica da modernidade, que é basicamente quando o homem chama para si, o homem que eu digo a humanidade, né, chama para si o controle sobre a sua própria vida, não precisa mais de Deus. Isso é o pensamento moderno, né? Evidentemente que do ponto de vista histórico, o pensamento moderno sempre conviveu com o antimoderno. Mas Cícero era um moderno, viveu como um moderno, e para os amigos dele, isso foi uma coisa muito forte, assim, porque os amigos estavam vendo Cícero definhar, ficar fraco, se afastar de si, e de repente, assim... Teve esse paradoxo que foi diante da morte que Cícero voltou a ser, ainda que por instantes, aquele ser livre, plenamente dotado de razão e de liberdade que todos nós conhecemos. Então, para os amigos, a morte dele teve essa explosão de vida e também um gesto assim perturbador, assim, que é o gesto de um chamado à coragem, sabe? Eu me senti assim, porque se eu tiver numa condição... Explica só como é que foi, o que ele fez. Isso, existe uma diferença entre eutanásia e morte assistida, né? Isso é um debate importante, assim, um debate difícil de fazer no Brasil nesse momento. Mas eutanásia é quando um médico, né, aplica em você uma substância que vai te fazer morrer, né? Morte assistida é quando você mesmo toma a decisão de morrer em plena posse das suas faculdades mentais. Então, no caso do Antônio Cícero, ele... Na Suíça, né? Na Suíça, que é o único país que aceita que estrangeiros passem por esse processo. Por isso que pessoas vão à Suíça, né? Há um comprimido, você, por livre e espontânea vontade, você pega o comprimido e toma, né? Foi assim que ele morreu. E esse é um debate que é um debate também muito forte para se ter no mundo inteiro, assim. E por fim, João, assim, aqui, a última coisa que eu vou falar, prometo, assim, todo mundo me conhece, sabe que eu sou ateu, mas que eu sou muito respeitador de todas as religiões, assim, principalmente nesse momento de evangélicos, porque eu considero que a gente precisa dialogar com esse fenômeno no Brasil. Então, vocês não me... Eu ouço louvor, toco louvor no piano, as pessoas sabem, eu sou casado com uma católica
atuante, ativa, praticante, mas eu devo aqui ser fiel ao meu amigo Antônio Cícero e dizer que a morte dele foi um gesto de ateísmo militante. Cícero era um pensador muito complexo para ser um militante. A filosofia dele não é uma filosofia militante, mas ele, curiosamente, assim, na hora de morrer, ele teve o gesto mais militante da sua vida. E é um gesto que afirma um ateísmo profundo, lá onde eu acho que o ateísmo deve ser afirmado, que é nesse lugar que eu considero que a única razão para que eutanásia ou morte assistida não sejam permitidas em vários países é por motivos religiosos. Então, nesse momento, eu vou ser fiel a meu amigo Antônio Cícero e a seu ateísmo militante, porque eu considero que morte assistida deveria ser permitida em qualquer estado.